já ouvi falar que mar tem braço, Charles, mas não sabia que tinha ouvido. Eu nunca ouvi falar que vento escutava. Eu ouvi falar que vento assoviava, mas o vento e o mar pararam para ouvir Jesus. E quando ele vai voltando para o barco, os discípulos vão olhando para ele dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem? Eu sou apaixonado em pregar um Cristo super-homem. Amo o pastor Alexandre Bernardino. Ver Jesus parado na porta da tumba de Lázaro, e quando a pedra está sendo movida, seu coração se enche de glória, Marco Aurélio. E ele olha para o céu e diz: Pai, não é só para mostrar, é só que eles saibam que nós somos um de verdade. Ouve a minha oração. E olhando para dentro daquela tumba, ele grita: Lázaro, ô Lázaro, defunto de 4 dias, Lázaro, que a pele, a carne já está podre e fedorenta, Lázaro, sai de dentro desta cova, Lázaro. E daqui a alguns segundos vem o morto pulando, todo enrolado, e a morte foi obrigada a abrir caminho para ele. Eu amo pregar sobre esse Cristo, mas quando eu chego aqui em Marcos 14 e vejo ele pedir oração para alguém, e vejo ele pedir para alguém cantar um hino para ele, que ele está triste, e vejo ele desabafando no ouvido de melhores amigos, se eu me apaixono por ele, aqui eu adoro a ele, mami. Eu adoro, porque é um recado que ele está mandando para nós. Você pode operar milagres, você pode ser um exímio pregador, Júnior Bola, você pode convencer multidões, mandar o mar calar e o vento, mas tem dias na sua vida que você não consegue carregar a cruz sozinho. Tem dia, Paulo Marcelo, que precisa de um sirineu, como você pregou hoje de manhã. Tem dia que a gente precisa de alguém que tem um coração aberto para estar conosco. E aqui eu adoro Jesus, porque se ele passou por um momento de dúvida e angústia, eu não sou de aço, os que estão na frente não são de aço. E é por isso que eu vim aqui hoje te dizer que o mais fraco crente aqui entre nós é mais forte que o inferno inteiro de pé. Vou falar mais uma vez para que o inferno escute. O crente mais capenga que chegou aqui chamando Jesus de Genésio, o crente mais capenga que ao entrar aqui desafiou Deus dizendo: é meu último dia, não volto mais aqui se o senhor não falar comigo. Esse crente, ele é justificado por Jesus Cristo, ele é perdoado por Jesus Cristo e será glorificado por Jesus Cristo. E se tem alguém que concorda comigo, dá só mais um grito de glória. Contando para eles o que ele estava sentindo, ele não disse que estava com dor de dente, nem com a mente doendo, ele disse que estava sentindo a morte chegar. Nem mesmo isso fez os discípulos orarem com ele. Quando eles começam a orar o Pai Nosso, pastor Vanderlei Carceriano, e terminam, Jesus disse assim mesmo: tem cruz que a gente tem que carregar sozinha, nem o melhor amigo pode acompanhar a gente. Ele levanta Newton e vê todo mundo dormindo, o coração está na mão. Ele entra pelas pairagens daquele jardim, do Jardim das Oliveiras, o Jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Ó, para onde está indo a oliveira verdadeira? A oliveira da verdadeira está entrando dentro do jardim e se planta no chão daquele lugar, sob uma pedra. Pelo menos é assim que os maiores artistas pintaram a cena. Eu posso vê-lo com seus cabelos, sua barba, ajoelhado, olhando ao céu, com um olhar perdido, com um olhar de angústia. E naquele dia, o que eu conto agora é algo que penso eu, não diz a Bíblia, digo eu. Havia um silêncio mórbido naquele jardim. Os grilos não grilavam, sapos não coachavam, pássaros não piavam. Alguns minutos antes de Jesus entrar ali, Deus e o diabo se encontraram naquele jardim, fizeram um acordo. Deus disse ao diabo: você não vai atormentá-lo aqui com seus demônios, e eu não colocarei meus anjos aqui para fortalecê-lo, porque neste momento a decisão é dele, e só dele. Não há influência. E quando ele se põe naquele jardim em oração, ele sente o medo, porque ele enxerga tudo antes da hora. Ele é Deus. Ele é o que, igreja? Não ouvi, ele é o que? O lado divino dele, que é o lado que nós mais amamos, porque é o lado que opera milagres. Naquele dia foi o maior inimigo que ele teve,
porque o lado divino dele trazia antes da hora a visão de tudo que ia acontecer. Segundos antes de tudo, ele antecedia o fato e via. Ele enxergou, por exemplo, toda a humilhação que sofreria com Caifás. Ele enxergou por antecipação a humilhação que ele sofreria com Pôncio Pilatos. Ele sentiu por antecipação o flagelo que sofreria lá no jardim, que daqui a pouco eu falo. Também sentiu o peso da cruz e toda a angústia. E quando ele sente tudo isso ao mesmo tempo, o coração dele dispara. E aqui eu falo sobre um estudo que fiz. Nenhum ser humano suporta uma emoção tão grande. O coração de Jesus Cristo era para ter explodido naquele momento. Era para Jesus ter infartado. Mas ele estava proibido de morrer de infarte. Porque gente infartada não pode salvar o outro. Tem que ter um sangue derramado. Como o coração dele não pode explodir, a pressão que o sangue sai dali, começa a fazer as veias do seu corpo inchar. E as veias do seu corpo inchando, as veias mais diminutas estão no cérebro. Eram para essas veias terem estourado em um aneurisma e Jesus ter tido ali um derrame cerebral. Mas ele estava proibido de ter um derrame cerebral, porque todo torto não poderia subir à cruz. As veias suportaram. E como o sangue não tem para ir, para onde ir, as veias do cérebro começam a esticar, mas não explodem, elas trincam. E ele começa a suar, não mais suor, mas gotas de... Não ouviu o que foi que ele suou? Quando ele passa a mão na sua fronte e vê o sangue, o lado humano não aguenta. Ele olha para o céu e grita: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E tem uma vírgula ali, diga comigo uma vírgula. Oh, bendita vírgula. Quem conhece a língua portuguesa sabe que a vírgula é colocada em uma sentença, em uma frase, para dar tempo daquele que está falando respirar, equalizar o pensamento e continuar falando. Aquela vírgula foi o momento em que Jesus parou para respirar a sua angústia. Era para ele ter continuado a sentença. Ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Mas depois da vírgula tem uma outra sentença. Ao invés de ele dizer: eu estou com medo, ele olha para o céu e diz: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu chorei o dia que eu entendi isso. Eu perguntei: Jesus, por que o Senhor falou isso? Ele disse: por causa daquela vírgula. Eu disse: o que o Senhor viu na vírgula? Ele disse: na vírgula eu não vi nada. Mas no momento em que eu parei para respirar, eu abri os meus olhos espirituais, que me fizeram anteceder e ver a cruz. E eu vi a cruz antes da hora de novo. Só que agora eu não me assustei, porque eu inclinei a cabeça para a direita e enxerguei lá na frente, depois da cruz. E depois da cruz eu vi os gideões missionários da última hora. Depois da cruz eu vi as sentenças que foram decretadas de vida eterna. Depois da cruz eu vi aqueles homens e aquelas mulheres de mãos levantadas, dando grito de glória, mandando força, dizendo que o céu é logo ali. E por causa desse povo, vou repetir, por causa desses malucos que ninguém entende, que nos chamam de desequilibrados, por causa desse povo, ele olhou para o céu e disse: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele se levanta. Ele se levanta numa força incrível. Não é mais o mesmo homem que entrou. Eu disse que não é mais quem? Não ouvi? Não é mais quem? Pergunte por quê. Ele entra depressivo. Ele entra triste. Ele entra angustiado. Quando ele se levanta, ele sai dali como um guerreiro. Ele sai mais forte que um guarda pretoriano. Ele sai e acorda os discípulos assim: não pudestes orar comigo? Eles vão dar uma desculpa e diz: agora é tarde, não precisa mais orar, porque a carne é fraca, mas o espírito está forte. Não, você não entendeu. Ele disse: eu entrei aqui com a minha carne tremendo, mas recebi lá dentro uma fortaleza no espírito. Eu encaro o diabo se for preciso. Agora eu profetizo que depois desta festa, nesta noite, as famílias que estão reunidas aqui, ao saírem pelas vicinais, pelas estradas do Brasil, vão voltar cheias do Espírito Santo. O seu espírito vai estar de pé. Eu profetizo que você não vai temer a nada e a ninguém. Se levantarem contra ti 11 mil demônios, 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, e você não será atingido, porque a força do Espírito estará sobre você. Só quem crê nisso, levante a mão direita. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por favor. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Ó, tem gente que nem para me obedecer vai. Agarre o ombro da pessoa.
Ah, pastor, e se for um jornalista? Agarra com as duas, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela. Faz isso na sua casa, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Ele vai fortalecer o seu espírito. Só quem crê nisso reage. Vou contar uma coisa que desceu do céu agora. Você não sabe o poder da sua fraqueza. Não, isso veio do céu, desceu agora. Vou repetir. Você não sabe o poder da sua fraqueza. Quando um crente está fraco, ele coloca Deus de pé no trono. Deus não consegue ser Deus na vida de crente forte. Vou repetir de novo, parece heresia, mas não é não. Deus não consegue ser Deus na vida de crente forte. Porque o crente forte confia no braço dele, confia no joelho dele, confia no bolso dele, confia na convenção dele, confia na igreja que está com ele, confia no trabalho dele. Agora o crente, quando está lascado, quando está vendendo almoço para comprar janta, quando está sofrendo mais do que sovaco de aleijado, quando ninguém dá nada por ele, nesse momento ele se joga no chão e diz: papai, eu não aguento. Aí Deus se levanta e diz: é para você que eu sou Deus. Onde você não vai, eu te levo. O que ninguém faz por você, eu faço. Eu profetizo que os fracos que vieram aqui, porque os fortes já foram embora, mas os fracassados que vieram aqui terão uma surpresa esse ano. 2013 será o ano da revolução na sua vida. 2013 será o ano da glória de Deus na sua vida. Só quem crê nisso, tira o pé do chão para adorar agora. Deixa eu ver. E para que ninguém pense que essa é uma teoria feliciana, que isso não é doutrina do felicianismo. Boa essa, boa Anderson. Felicianismo. Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu... Calma, põe o verbo direito. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque estar é passageiro. Você está fraco, mas na verdade você é forte. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Você está fraco, mas você é um gigante para Deus. Eu profetizo que a força do Senhor te acompanhará. E Deus vai tirar da mão do ímpio, vai entregar na sua mão tudo aquilo que o seu coração deseja. E se tem alguém que acredita, diga: eu creio. Então pega, põe no coração e só mais um grito, Senhor. Alguns jornalistas vieram perguntar para mim, o que não entra na cabeça deles, pastor Wagner, do Canadá, é como é que eu aguento tanta pressão. Fala: como é que o senhor consegue dirigir as comissões com aquela barulheira toda? Eu disse: meu filho, eu sou pentecostal. Quanto mais grito, melhor para mim. Quanto mais fuzuê, mais cheio de Deus eu fico. É assim que as coisas continuam. Cadê os crentes que vivem na pressão aí? Agora respire fundo. Vamos sair do Getsemane. Roberto, muda a música. Jesus sai do Getsemane. A alguns metros dali, ouve-se um barulho. Há uma turba de cerca de 600 homens que estão sendo guiados por Judas, o Iscariotes. Estão vindo para prender Jesus. Os discípulos escutam os gritos vindo de cá, querem correr para lá. Devem ter perguntado: Jesus, vamos correr para lá? E Jesus diz: não, meu caminho é para cá. Mas até agora há pouco o senhor estava triste. Ele diz: pois é, agora eu estou feliz, eu não vejo a hora de acabar esse negócio. Vamos acabar com isso logo. E Jesus vai e encara os algozes. E vem uma das cenas mais lindas da Bíblia: Judas, o Iscariotes. Judas vem e dá um beijo em Jesus. Ele dá o que em Jesus? Só que Jesus não xinga, não amaldiçoa,
não dá lição de moral. Judas dá um beijo e quer sair. Jesus segura ele e diz: Judas, vem cá. Você é meu amigo. Judas, você é meu amigo. Jesus estava mandando um recado para ele, dizendo: não importa o que está acontecendo agora, você mora aqui dentro. Não deixa o diabo te engodar. Não deixa o diabo te enganar. Mas Judas não entendeu o recado. Não entendeu o recado, saiu dali. Quando ele viu seu mestre ser espancado, não suportou e foi ao alto de uma montanha, no campo de Aceldama. Pendura-se em uma cruz, ou pendura-se em uma árvore, se joga lá de cima, pelo peso do seu corpo, balançando, deve ter pegado em uma árvore, rasgado as suas entranhas, e suas vísceras ficaram naquele lugar para que os abutres comessem. Jesus continua o seu flagelo. Pedro e os que ali estavam não conseguem ficar perto de Jesus. Depois que Jesus dá uma lição em Pedro, Pedro arranca uma espada da cintura, tenta cortar a cabeça de um soldado. Ele erra e acerta a orelha. E mesmo assim Jesus faz um milagre naquele momento, recuperando a orelha do soldado e dizendo: Pedro, se eu precisasse de guarda-costa, não seria você. Anjos desceriam do céu para me socorrer. É chegada a hora. Jesus é arrancado dali, levado para Caifás. Caifás envia para Anás. Fazem perguntas, esbofeteiam seu rosto, cospem nele. E Jesus em silêncio suporta o seu flagelo. Até que depois desse momento, Jesus é levado para que seja julgado por um tribunal romano. Porque Anás e Caifás só podiam fazer com Jesus um julgamento religioso. Como não podiam matar Jesus, porque isso feria a lei daquele tempo, precisavam arrumar uma acusação legal diante da justiça romana. E encontraram a acusação. Falaram que Jesus dizia para todo mundo que era o rei dos judeus. E isso oprimiria o reino de Roma. Poderia criar uma cisão no reino de Roma, uma rebelião. Levam Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, depois de meia dúzia de conversas com Jesus, ele era um cônsul. Afinal de contas, era um embaixador, era um homem que entendia de leis, era um homem intelectual. Meia dúzia de palavras com Jesus e pronto. Jesus convenceu ele de que ele não era tudo aquilo que falava. Tem acontecido isso comigo nesses dias, né? Depois de apanhar bastante, me deram a oportunidade de falar na imprensa, na televisão. Depois de 3 programas de televisão, mudou a cara do Brasil acerca da minha pessoa. Porque pessoas intelectuais pararam para ouvir e viram que mentiras caem por terra quando a verdade aparece. Teve um dos entrevistadores, eu não vou dizer o nome, foram 3, né? Se eu dizer o nome fica ruim, mas quando terminou, ele veio e me deu um beijo e disse: você me convenceu. Se você me convenceu, você convence qualquer pessoa. Eu tenho até medo de ir na sua igreja e acabar me convertendo lá, pela pregação da palavra. Pôncio Pilatos tenta encontrar um subterfúgio. Ao invés de matar Jesus, porque os judeus tinham sangue, que estavam com sangue nos olhos por Jesus, ele promove um massacre do corpo de Jesus. Jesus é levado para o alpendre da sua casa. Ou melhor, do lado de fora do alpendre havia uma mini praça dentro do palácio onde Pôncio Pilatos morava. E ali naquele espaço colocaram um tronco, amarraram Jesus pelas mãos, deixaram ele seminu. E 2 soldados pretorianos começam um flagelo que resultou em quase 500 cortes nas costas de Jesus. Foram 39 chibatadas, uma quarentena de açoites menos 1. 39 chibatadas com um chicote chamado azorrague. Azorrague era um chicote com 12 tiras de couro. 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira uma limalha de ferro, um pedaço de osso de carneiro quebrado. Cada vez que o chicote era desferido e batia nas costas, o osso e o ferro entravam na carne. Quando puxavam, rasgava a carne de Jesus por completo. Ele teve isso elevado a 39 vezes. Então multiplique 39 vezes 12 e você vai ter o número de cortes que Jesus teve nas suas costas. Só que havia entre os judeus, quando eu estive em Israel há pouco tempo, eu aprendi isso, e isso me fez chorar muito.
Havia entre os soldados romanos uma disputa. A disputa entre os soldados romanos era para saber em qual round cairia o judeu, porque nenhum judeu se ajoelhava diante de autoridades que não fossem do povo dele. Batiam nas costas para que o homem perdesse as forças e se arregasse. Então todos os judeus que foram levados para esse tipo de flagelo, havia sido feito um estudo entre os soldados. Na 10ª chibatada, nenhum mais aguentava, porque 10 chicotadas significavam 120 cortes no corpo. Então eles esperavam todos a 11ª chibatada. Pergunte por quê? O corpo não aguentava e a pessoa esmorecia. Ao esmorecer, ele ficava pendurado. O soldado que está batendo não para medir onde está batendo, porque batia só em um lugar, até ver os ossos aparecerem. Depois de 120 chicotadas ou 120 pancadas dadas por 10 chibatadas no mesmo lugar, a carne de Jesus já estava toda em frangalhos. Agora os ossos estão aparecendo. Quando o corpo dele esmorece e ele cai, o soldado não para abaixar junto com o corpo dele. Ele continua dando a 11ª chibatada no mesmo lugar. Só que agora o corpo de Jesus caiu. A 11ª chibatada não pega mais as costas, pega no ombro, pega no pescoço, pega no rosto. E quando o soldado puxa a 11ª chibatada, a parte mais sensível do corpo humano está ensanguentada. E vem a parte que ninguém entende. E a Bíblia diz que Jesus, como uma ovelha muda, permanecia. Pilatos, num canto olhando, vai para sua mesa jantar. Cláudia procura sua esposa, que acabou de fazer o jantar. Está vendo que o marido mexe no prato, mas não come. E deve ter perguntado a ele: por que não come, embaixador? Ele diz: não tenho fome. Eu vi um homem judeu, na verdade galileu, jovem, bonito, inteligente, sofrendo ali na mão dos soldados. O corpo dele está dilacerado. Ao término das chicotadas, Jesus deixou ali 2 litros de sangue e desmaia. E Pôncio Pilatos diz: que homem é esse? E a mulher dele diz: eu não me meto em assuntos de governo, mas ontem à noite, enquanto eu orava, o Deus dos deuses me apareceu e disse para mim: não toque na questão desse homem, porque esse homem é justo. Esse homem é justo. Soltam as mãos dele. O corpo de Jesus cai ao chão, embrulhado, jogado em uma cela. Pilatos passou a noite toda acordado, seu espírito perturbado. Ele não queria matar Jesus. Na verdade, de manhãzinho, uma luz ilumina a mente dele. Hoje é um dia especial, é o dia do perdão para os judeus. Eu posso libertar um preso, eu posso dar vida a um enquanto mato o outro. Então vou pegar o pior de todos os bandidos que nós temos, que é Barrabás, e coloco ele ao lado desse Jesus. Como ele levava a multidão na sua palavra, a multidão vai querer que solte Jesus, e eu não tenho o sangue dele nas minhas mãos. Naquele dia de manhã, quando acordaram Jesus, acordaram ele aos pontapés. O corpo dele embrulhado sobre o corpo ensanguentado, um pano grudado no seu corpo, um pano que colou em todas as feridas que estavam no seu corpo. Quando Jesus é exposto diante da multidão, puxam aquele pano de uma só vez. Você já tirou um esparadrapo de uma ferida? Imagine tirar a ferida de quase 400 esparadrapos de uma vez. Quando arrancaram aquele pano que havia colado no corpo dele, Jesus tem o seu corpo inteiro tremendo e as feridas abrem de novo. E Pilatos, mais do que depressa, diz: senhores, nós podemos libertar um dos dois. Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão que foi comprada, corrupta, grita em uma só voz: solte Barrabás. Crucificam, crucificam, crucificam. Pilatos lava as mãos. Seja feito o que vocês querem.
O corpo de Jesus é arrastado, colocado na mão de ferozes guardas pretorianos que eram amantes da tortura. Eles pegam um patíbulo da cruz, que era a parte onde se colocava as mãos, e deixam preparados num canto. Começam a preparar o corpo de Jesus com um cortejo de horror. Pegam uma coroa de espinhos e dizem: já que você é rei, eis aí a sua coroa. Fincam na cabeça de Jesus uma coroa com espinhos que chegavam a ter de 11 a 12 centímetros de tamanho. Espinhos capazes de vazar uma madeira de acácia, a madeira usada para fazer a arca da aliança. Fincam aquela coroa na cabeça de Jesus. Cospem nele. Arrancam a sua roupa. O pano já havia arrancado. A roupa que é colocada sobre nesse momento é arrancada também. Ele fica seminu. Uma vez seminu, ele é exposto à vergonha. As pessoas pegam um patíbulo da cruz e colocam nos seus ombros. E começa a via da crucificação. Se um dia você for em Jerusalém, vá na via da crucificação. Tem os 14 lugares onde Jesus esteve, onde o seu corpo tombou, onde ele caiu. As pessoas que deveriam amá-lo, lutar por ele, gritar por ele, não fizeram. Aqueles que ele curou, alimentou, podiam ter feito alguma coisa naquele momento, mas não fizeram. E ele solitário andou por aquela via, caindo, capengando, se levantando, até que encontram no meio do caminho o Cirineu. Cirineu é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. A forma de Jesus dizer a mim e a você: quando a cruz estiver pesada e cair no chão, vai ter alguém para te ajudar. Mas vem um recado, é doloroso, mas é verdadeiro. Nem sempre será aquele que você espera. Geralmente a ajuda vem de onde você não espera. Geralmente Deus vai levantar um estrangeiro para te ajudar. Recebe esta profecia? A sua luta você não vai passar sozinha. Se os seus irmãos te abandonarem, se todo mundo te abandonar, nem que tenha que vir um estrangeiro te ajudar. Você vai caminhar e vai ter alguém do seu lado. Se você concorda comigo, dá mais um grito de glória. Estamos no Gólgota. E o vento sopra. O astro-rei que brilha no céu olha para a terra. E nesse dia ele se envergonha. Até que daqui a alguns minutos ele vai se esconder num canto do mundo. Os pássaros deixam de voar. A terra começa a se regurgitar. Até que daqui a alguns minutos, algumas horas na frente, ela vai provocar um terremoto. Mas quando Jesus é colocado no alto daquela montanha, o patíbulo da cruz arrancado dos seus ombros, é colocado a haste principal. E uma cruz pesadíssima, fincada no chão, ou antes de ser fincada no chão, deitada no chão, se transforma numa espécie de cama de gato, ou cama de tortura. E Jesus é colocado ali. Primeiro colocam sua mão esquerda e fincam ela com um prego gigante. O outro braço, quando vão colocar, é um pouco mais difícil. Pergunte por quê? A cruz não era dele. A cruz era de Barrabás. E Barrabás era um homem zarrão. Barrabás, nascido na região de Caríates, lá da terra do Cariotes Judas, era um homem com um corpo gigantesco. A cruz era feita 5 dias antes, sob medida. Era perfurado um buraquinho nela para facilitar a entrada do prego. O primeiro prego deu certo, o segundo não dava, porque o braço de Jesus era curto. E puxam o braço dele, esticam até quase desconjuntarem os seus ombros. E aí sim fincam a sua mão. Por isso amarram os seus braços, como aparece nos filmes, para que o corpo dele não se rasgue as mãos e ele caia. Os pés são um problema. Não se prendiam os pés em linha reta, o homem não ficava ereto. Eles inclinavam a perna do homem 45 graus, além do normal, viravam para a esquerda ou para a direita, e fincaram os 2 pés com um prego só naquela cruz, e depois um novo prego para segurar os 2 de uma só vez. 5 homens levantam a cruz. Quando soltam o peso do corpo de Jesus com a cruz dentro daquele buraco, o impacto no chão
faz o corpo de Jesus vir à frente, sua mão se rasga, ele não cai porque está ali amarrado. Os omoplatas apertam seu pulmão e ele não tem como respirar. Estude isso e você vai ver qualquer pessoa que estudou com afinco dizer: a morte de Jesus levaria apenas 15 minutos. Da hora em que ele foi colocado na haste da cruz e o corpo pendeu, 15 minutos para morrer. Mas levou horas. Quer perguntar o porquê? Não, isso é muito sério, eu só falo se todo mundo perguntar. Jesus conhecia a lei do sacrifício. E a lei do sacrifício dizia que carne sacrificada não podia ter sangue coagulado. O sangue tinha que ser limpo. Não podia destroncar o pescoço da vítima. Não podia ser carne sufocada. E como a carne dele não pode ser sufocada, e ele sabe que o sacrifício tem que ser perfeito, Jesus de Nazaré, o meu Cristo, quem eu amo, está aqui nessa noite. Ele arruma força naqueles dedos que estão livres e segura na cabeça do prego, e arruma força onde não tem, e traz o corpo dele para trás. E quando ele faz isso, todos os seus tendões quase se rasgam. As suas costas, que estão abertas por mais de 400 cortes, encontram uma cruz, uma madeira que não era lavrada, cheia de ferpas e farpas que entram nas feridas. E Jesus sente dores que nenhum de nós jamais imaginaríamos sentir. E mesmo assim, ele não abre a sua boca. Aos amigos que estão nos ouvindo, é por isso que eu não renuncio. É por isso que nós estamos aqui. Vocês não entendem as nossas loucuras, os nossos gritos, debocham das nossas rododinhas, debocham das nossas coreografias, debocham dos nossos aleluias e dos nossos gritos. Mas fique tranquilo, quanto mais vocês colocam a gente na mídia, a gente não se envergonha disso, porque nós não somos pautados pela mídia. Não sou pautado por artistas. Com todo respeito aos artistas, porque é uma profissão, e tem muita gente boa, tem alguns irmãos nossos que são artistas. Mas com todo respeito aos artistas que se levantaram contra mim esses dias, beijando na boca, mandando recado para mim, na verdade vocês estão mandando recado para esse povo aqui, ó. Na verdade, ao invés de vocês fazerem um ato que para vocês é bom, vocês estão arrancando sentimentos que estavam esquecidos de uma família unida. O pai não aceita isso. Nenhum pai cria o filho para ver porcaria na frente dos olhos dele. Nenhuma mãe cria sua filha para que ela tenha uma vida estranha fora do futuro. A família é criada para adorar a Deus. A família é criada para adorar a Deus. É isso. E sabe o que eu queria fazer aqui agora? Agora é a hora da polêmica. Vamos para o Jornal Nacional de novo. Eu queria convocar os crentes a nunca mais assistirem uma novela. Sabe quando é que eles vão sentir o peso da nossa fé? É quando pararem de vender jornais para crente. Quando nós pararmos de comprar jornal, pararmos de comprar revista, pararmos de assistir televisão, pararmos de comprar os produtos que eles usam para praticar essas imoralidades. Esses homens só sentem o peso no bolso. É hora de reagir. Escute aqui. Eu tenho amigos aqui que moram nos Estados Unidos e eles vão dizer se é verdade ou se é mentira. O conglomerado Walt Disney, há alguns anos atrás, não faz muito tempo, criou dentro do Walt Disney uma praça com detalhes de coisas que são contra a família. No dia da inauguração, foi um fiasco. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar por quê. As famílias cristãs americanas, eu não estou falando crentes, estou falando cristãs, boicotaram, foram para frente da Disney, fizeram um cordão e não deixaram ninguém entrar. Você não entendeu? Vou repetir. Fizeram um cordão na entrada, disse, ninguém entra. Um dia, 2 dias, 3 dias,
No quarto dia acabou, foram lá e desmontaram aquele negócio. Lá é um lugar de família. Família. Família é a base da sociedade. Família é a base da existência. Antes do Estado está a sociedade. E antes de haver Estado e sociedade, já havia família. E antes de haver a família, havia um homem. Deus disse: farei para você uma mulher, e os dois juntos darão crescimento à humanidade. Tudo que eu estou passando é por causa deste livro. Eu estou sofrendo por causa deste livro. Eu fui citar Gênesis, me chamaram de racista. Fui citar Romanos, me chamaram de homofóbico. Eles odeiam esse livro. Mas esse livro não odeia eles. E hoje eu vou convocar essa igreja para nós fazermos uma oração. Para vermos até o ano que vem o maior número de conversão jamais visto nesse país. Talvez até tenha alguns manifestantes por aí perdidos. Aqui vocês não têm coragem de me encarar, né? Olha a multidão que a gente é. Mas teve alguns lugares do país onde eu fui, que eles tiveram coragem de ir. Interessante, é que eles iam num grupo de 20 e 30. No final saía só 25, 26. Aí eles perguntavam: cadê os outros? Estão lá na frente do púlpito da igreja chorando. Aceitaram Jesus como Salvador. O evangelho é poderoso, amigo. Eu não te odeio. Menino, eu não te odeio. Menina, eu não te odeio. Eu te amo. Eu queria que você conhecesse o que eu conheço. Eu queria que você conhecesse Cristo que sofreu na cruz por você. Eu queria que você entendesse que o que está acontecendo na sua vida é apenas um fenômeno comportamental que pode mudar. Que pode mudar. Eu vou repetir: pode mudar, porque Jesus transforma a água em vinho. O mel Jesus transforma. A Bíblia diz que ele encontrou uma prostituta. 15 minutos depois de falar com a prostituta, ela já era missionária. A mulher samaritana, ela encontrou Jesus, negou água para ele. Jesus disse: se tu soubesses quem sou eu te daria água, e quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Eu profetizo a tua salvação. Daqui a alguns anos eu vou te ver aqui. Seus dentes estão rangendo, seus olhos estão trincados. Você está nesse momento enchendo meu Twitter de palavrão e ameaças de morte. Eu te amo. Declaro meu amor incondicional pela sua vida. Estou lutando por você. Você tem que se lembrar que você só está aí agora com essa raiva toda e só está vivo porque um homem e uma mulher fizeram você. De milagres se aproximando do Brasil. O Brasil será o celeiro missionário desta década, porque a família sobrevive. Preste atenção. O dia música, pastor Roberto.
Jesus ficou pendurado naquela cruz. Estou eu te revestindo por fácia, bandejas. Estou te dando um escudo para que tu pelejes esta peleja. Eu estarei contigo na banduva sebiondergia maia. Homem não sai burifa subionderia. O que está acontecendo neste dia, nessa hora, sobre o céu do Brasil, tu hiprofácia delionoria, a tua palavra está ecoando ribionderia maia, e não ficará perdida no espaço, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Assim diz o Senhor, e recebam a minha glória. Deus está aqui. Pega na mão da sua irmã, pega na mão do seu irmão. Jesus está no alto da cruz. Pai, derrama a unção do batismo com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo aqui. Agora! Estou sentindo uma autoridade de Deus aqui. Estou sentindo uma autoridade de Deus que está vindo sobre os obreiros do Brasil. Eu estou aqui com uma retaguarda de santos e santas mulheres de Deus e homens de Deus. Vocês não podem voltar para suas casas sem esta autoridade. Há uma autoridade sendo entregue nesta noite. A autoridade onde o Senhor dará a chave das cidades onde os senhores moram nas suas mãos. É um tempo de conversão. É um tempo que nunca antes houve na nossa história. Eu tenho dificuldades em lidar com esse tipo de revelação instantânea que vem. Estou tentando explicar. O Senhor está dizendo ao meu coração que a nação brasileira será usada como um breque. Nós seremos usados como freio no carro do anticristo. O carro do anticristo está acelerado na Europa, está acelerado na América do Norte. O carro do anticristo vem pelo apoio das grandes governanças. O carro do anticristo vem debaixo de uma palavra chamada progressistas. E acorde, escute, vou denunciar. Essa semana um pastor postou numa reunião onde ele estava a seguinte palavra sobre mim. E o nome do infeliz também é Marco. Ele escreveu assim: nós podíamos orar nesse momento para Deus dar um derrame no pastor Feliciano. Vocês leram isso? Amém. Tem pessoas aceitando Jesus como Salvador.
Você vai ser um grande homem. Jesus traz vida sobre o coração dele. Todo o sofrimento que ele teve com o pai dele, toda a tristeza que ele sofreu na infância, traz vida para dentro dele e faz ele ser um profeta. Você vai ser um profeta, vai ser um profeta. Ai, Jesus amado. Meu Deus, coloque ele aqui perto da gente para cultuar aqui perto. Nessa luta que eu venho passando, me deixaram sozinho na cruz por 30 dias. Mas não foi maldade. Foi um tempo que Deus permitiu. Por 30 dias, Newton, você está lá em Brasília, você sabe, nem a nossa frente havia se manifestado. Em 30 dias, nem a minha convenção havia se manifestado. O Brasil inteiro me viu apanhar sozinho. E houve noites que eu chorei. Eu sou presidente de um ministério pequeno. Nossas igrejinhas têm 4 anos. Eu achei que nós íamos ter que fechar as portas da igreja, Joelson. Joelson é o pastor da igreja de Ribeirão Preto. Está na mídia as fotos, mais de 200 pessoas gritando, fazendo feitiçaria na frente da igreja. A minha esposa, vem cá, amor. Para vocês eu posso falar que são minha família. Contraí uma doença psicossomática. Eu até queria que depois o pastor Uriel orasse por ela. Ela acorda de manhã com refluxo e o refluxo faz fechar a glote. E ela não tem oxigênio. Terça-feira passada eu saí correndo dentro da casa desesperado, gritando: Deus, cura minha esposa. Porque ela sofreu tudo isso calada esses dias. Eu te amo, filha. Eu não vou te pedir desculpa, porque você sabe quando casou comigo onde Deus ia me levar. Meu Deus, oh meu filho. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Ouçam-me. Eu estou indo devagar, eu estou deixando Jesus fazer. Melhor deixar Jesus fazer. Tens me perguntado, filho, por que comigo, Senhor? Urabacharabacaia. Não me entendes, filho? Conheço eu o teu coração.
O inferno inteiro sabe que o que eu tenho para ti é muito mais maior. Tu muitas das vezes não me entende, mas eu te contemplo e ouço teu coração. E agora tu dizes do teu coração: meu Deus, eu sou o teu Deus sim, porque sou eu Deus que tenho o controle da situação. E a cadeira mais cobiçada, queira o Satanás ou não, será sua. Assim que diz o Senhor. Deixa eu tentar falar. Nesses últimos 60 dias, as minhas agendas acabaram. Quase liguei para o senhor, pastor Ariel. O senhor fazer umas agendas para mim na América. As igrejas aqui no Brasil, a maioria delas, todo mundo sabe que eu tenho uma agenda concorrida. Eu chego a pregar 20, 22 dias por mês. E as igrejas desmarcaram, porque os ativistas vão para a internet e ameaçam, falando que vão fazer manifestação com trio elétrico. E eu não vivo de salário de deputado. Eu tenho estrutura muito grande, tenho programa de televisão, tenho missionários que eu sustento, tenho famílias. E houve dias desses últimos 2 meses que eu falei: Jesus, acabou tudo. O que eu vou falar agora é uma coisa muito particular. Pegue na mão de quem está do seu lado. Karen, vem cá, filha. Essa é a minha filha mais velha. Linda, igual o pai, não é? Tem o mesmo temperamento que o meu. Brava que só Jesus na causa. Quando ela fez 15 aninhos, eu estava passando uma situação difícil. Eu falei: filha, papai não vai te dar a festa de 15 anos, mas quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro. E ela aceitou. Filha boa faz isso. Ela fez 18 anos quinta-feira passada. E no dia do aniversário dela, o dinheiro que eu tinha para comprar o carro, nós usamos para pagar as contas. Porque eu fiquei sem agenda. E eu falei: Jesus vai dar um jeito nessa história. Aí, 2 dias antes do aniversário dela, um amigo me ligou, o apóstolo René Terranova. Me chamou para ir lá em Porto Seguro, no evento dele, e tinha lá 17 mil pastores. Ele me deixou pregar. Quando eu terminei de pregar, os irmãos vieram correndo ao púlpito, jogando dinheiro no púlpito. Eu nunca vi aquilo, eu não pedi nada. E o apóstolo havia dito que aquilo aconteceu uma vez só, 10 anos atrás. Deus moveu o povo. Foi 1 hora, a gente jogando dinheiro no meu pé. E eu falei: meu Deus, estou desesperado, o que é isso? E o apóstolo dizendo: Deus está trabalhando, fica quieto. O dinheiro que veio de oferta aquele dia, eu consegui pagar todas as contas. E quando foi essa semana agora que passou, um irmão que estava lá naquele evento me ligou, falou com o Dr. Bauer. O Dr. Bauer me deu a notícia, eu liguei para ele, ele falou: pastor Marco, Jesus falou comigo que era lá no congresso de Porto Seguro, que era para eu voltar para casa a pé. Eu falei: por quê? Porque ele mandou dar o carro da minha mulher para sua filha. Aí ele falou: só que a minha mulher é divorciar de mim. Aí quando eu cheguei no hotel, eu falei: filha, nós vamos a pé para casa. Ela disse: vamos mesmo, porque Jesus falou comigo que é para eu dar o carro para a filha do pastor. Não é o carro que ela quer, mas é um começo. Chega segunda-feira, amanhã está em casa às 2 horas da tarde. É a forma de eu falar para minha filha que Jesus sempre cuidou da gente. Ele nunca vai te desamparar, nunca. Pensamos que estamos sozinhos na cruz, mas não estamos. Respira fundo, pega na mão de quem está do seu lado.
Oh, glória! Jesus olhou para cima, o céu fechou. Ele olhou para frente, todo mundo que ele curou e abençoou virou as costas. Mas quando ele olhou para baixo, estava lá a mãe e o melhor amigo. Era Jesus dizendo: quando você estiver crucificado na cruz, todo mundo pode te abandonar, menos a sua família, menos o seu melhor amigo. Jesus te trouxe hoje aqui para, antes do culto terminar, você já começar a preparar seu telefone. Você vai mandar uma mensagem para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu primo. Vai haver um mover de Deus antes da meia-noite na sua casa. O milagre que você estava esperando já está chegando. É por isso que eu amo a esse Cristo. Terminando, aperta, segurou na mão do irmão, solte a mão e pegue o braço. Pastor Roberto, mude a música. Houve uma hora naquele dia, naquela sexta-feira, que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, consumado está. E eu entrego na sua mão meu espírito. E tendo dito isto, Jesus expirou. Ele morreu. Assim. Quando Jesus expirou, o que saiu de dentro dele era o Cristo que estava dentro dele. Quando o espírito, o fôlego de vida saiu de dentro dele, olhou para baixo e disse para o corpo pendurado na cruz: fica tranquilo aí, eu vou sair, mas daqui 3 dias eu venho te buscar de volta. Uma vez me perguntaram: pastor, por que Jesus morreu primeiro do que os outros 2 bandidos? Ele sofreu menos? Não. Ele sofreu de igual forma, os outros também foram flagelados. E por que é que Jesus morreu primeiro do que eles? Para evitar problema. Pergunte qual? Toda vez que a morte cruzou o caminho de Jesus, ela se deu mal. Jesus atrapalhou o velório da filha de Jairo. Jesus parou o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Jesus entrou no cemitério e trouxe de volta Lázaro. A morte não tem vez com ele. Jesus disse para mim: filho, se os outros 2 que estavam à esquerda e à direita morressem primeiro, era morrer e ressuscitar, porque perto de mim a morte não fica. A morte não fica. Respire fundo. Ele morreu. E a Bíblia diz que, tendo morrido, o seu espírito desceu às regiões mais baixas. E antes da ressurreição trouxe consigo um cativeiro. Trouxe consigo o quê? Pergunte o que é isso, pastor. Todos os que morreram antes de Jesus tiveram uma chance da salvação. Todos os que morreram antes de Jesus tiveram uma chance da salvação. Senão Deus seria injusto. Quando Jesus morre, nesses 3 dias que ele desaparece, ele desce às profundezas do Hades. Ele vai no seio de Abraão. E todos os que morreram antes dele tiveram a chance de encontrar nele o Messias. Pode imaginar ele entrando lá no cativeiro, abrindo as portas, porque a chave da morte está na mão dele. E ele dizendo: Lázaro, ou melhor, antes de lá, vamos pegar os mais antigos. Daniel, sai para fora, Daniel. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que fecha a boca dos leões. Jeremias, sai para fora. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou o oleiro e tu és o vaso. Ezequiel, sai para fora. E quem és tu, Senhor? Eu sou o anjo que tem o cordel na mão de medir e meço as águas do avivamento. Lázaro, sai para fora. Sai todo mundo que morreu para fora. Abandone este lugar agora, porque é hora de conhecermos o verdadeiro paraíso. Agora que o evangelho está anunciado entre os mortos, é domingo como hoje, só que era de manhãzinha. Um grupo de mulheres foram até a tumba. Chegaram lá, a pedra estava rolada. 2 homens de branco estavam esperando elas. E eles gritam: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui.
Ele já. Segura a mão do seu irmão de novo. Eu estou terminando, eu encerro aqui. Ressuscitou. Apareceu por um período de 40 dias a quase 500 irmãos. Marcou um encontro com eles no pé de uma montanha, em Atos capítulo 1. Dialogou com eles alguns minutos e enquanto dialogava foi subindo ao céu. Uma nuvem começou a elevá-lo. E enquanto ele estava subindo até os olhos não mais o verem, os 2 anjos que estavam na tumba, que vieram escoltá-lo, voltaram, porque os discípulos estavam olhando para o céu. Os anjos desceram, cutucaram o ombro deles e disseram: por que estão olhando para cima? Do jeito que ele foi, qualquer dia desse, ele vai voltar. Quem está pronto para entrar no céu por 2 minutos? Quando ele desaparece dos olhos dos homens, ele não vai para a atmosfera, não vai para o espaço sideral, ele vai para o céu da eterna glória de Deus. O céu da eterna glória de Deus está com os portões trancados, porque há inimizade entre o homem e Deus. Agora que Jesus está na frente do portão, porque ele arrastou para o céu um corpo de carne. Ele arrastou para o céu um corpo do quê? Diga para o seu irmão, a carne nunca havia entrado lá. Ele entrou lá na entrada do céu, na porta, com aquele corpo que ele arrancou da cruz. Quando ele está na porta do céu, com aquele corpo estranho, os anjos que estão guardando a entrada do céu vêm voando e vêm dizendo: quem é esse que se aproxima aí? Quando olham nos olhos dele, percebem quem ele é, então gritam, que está escrito nos Salmos: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas os anjos que têm a chave do céu estão lá dentro. Eles vêm voando, vêm correndo e vêm gritando: mas quem é este Rei da Glória? Os que estão do lado de fora abrem as asas e gritam: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. O portão se abre. Junte a mão do seu irmão e eu termino aqui. O portão se abre. Um homem de carne e osso entra no céu. Quando seus pés pisam as ruas da Nova Jerusalém, ele cumpre a lei. É possível ser homem, nascer aqui nessa terra, viver uma vida de tribulação e depois ir morar no céu. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. É possível ser de carne e osso, comedor de arroz e feijão, e quando morrer, ir morar no céu. Amigo que ouviu esta pregação evangelística, talvez se o pastor Cisino me chamar para o ano que vem, eu venho com a mensagem pentecostal. Mas eu não podia perder essa chance de evangelizar o Brasil nessa noite. E falar para você que está em casa, que existe o céu, em contrapartida existe o inferno. Que existe Deus. E se existe Deus, existe o diabo. Que existem anjos. Se existem anjos, existem. Quando morreres, para onde irás? Quando eu era menino, cantava uma música que me dava arrepios. Ela dizia assim: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas no fim da vida nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para lhe acompanhar. A Bíblia afirma que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece. Está condenado. A condenação e o juízo final. É por isso que nunca vão me fazer negar a cruz. Você tem uma alma, e a sua alma precisa de Deus.
Vou pedir para que toda a igreja feche os olhos. E só quem nasceu para adorar, só quem tem certeza de ir para o céu, se prepare. Após esse louvor, a irmã Nívia Silva vai cantar, Elaine de Jesus vai cantar e Erasmo vai cantar. Ó Deus de Israel, eu sei, eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Vamos lá? Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou todos que são contra ti, ó Jeová. Só quem sabe canta, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Solte a voz. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Cadê o grito de glória a Deus? Olhe pra mim. Nesses dias de luta, eu descobri qual é o meu maior inimigo. O meu maior inimigo tem nome. Não são as 150 igrejas que assinaram um documento de repúdio a mim. Igrejas progressistas. Igrejas que aprovam o casamento de pessoas do mesmo sexo. E eu estou falando de igrejas evangélicas. Só entrar na internet você vai encontrar igrejas apóstatas. Pastores que perderam a visão do reino. Eu aprendi que o meu maior inimigo não são as pessoas que lutam contra mim no parlamento brasileiro, não. O meu maior inimigo mora dentro de mim e tem nome. Pergunte qual o nome. Medo. Teve dias que eu tive medo. Medo de dar um passo à frente. Medo de sonhar. Medo do que os outros iam falar. Eu vou te ajudar a vencer esse medo agora. Eu tenho soldados aqui. Murcha a barriga, estufe o peito, prepare para marchar. Eu vou te ajudar a vencer o medo. Eu copiei Davi. Davi, quando tinha medo, recitava o Salmo 91. Só que nós não vamos recitar não, nós vamos cantar o Salmo 91. Eu quero ver os pastores cantarem também. Preparados? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo nem seta que voe de dia, se que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte
Prefiro ser. Só vocês. Obrigado, Curitiba. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Tira o pé do chão, brother. Meu coração exclusivo meu coração vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Feche os olhos. Segure na mão de quem está do seu lado. Mais uma vez, Deus usou a minha vida para abrir uma porta. E essa porta não vai se fechar. E eu queria convidar aqui perto de mim os pregadores do Evangelho. Principalmente os pregadores que pregaram aqui no Gideões. Pastor Paulo, Pastor Júnior, Pastor Anderson, os dois Anderson, Castelhano, todos, Lourinaldo, Ray Johnson, come here, sir. Todos os pregadores, Pastor Wagner, Apóstolo Uriel, Paizão. Nívia, já fique preparada com o microfone. Na sequência, Elaine, fique preparada com o microfone já. E eu gostaria de convidar junto com eles os pastores que entenderam o que está acontecendo na minha vida e sonham em tomar conta da sua cidade, do seu estado, do seu país. Isso, podem vir, senhores. E aqui na frente eu queria saber quantos aqui querem ser usados por Deus. Os jovens solteiros que estão mais perto, corram aqui para frente. Depois eu vou ler. Isso. Pronto. Pastor Cisino, o senhor é culpado de tudo isso. Os Gideões têm um tema esse ano, né? Avante. A palavra mais forte é essa. Avante. Qual é a palavra? Não ouvi. Eu vou sistematicamente falar umas palavras e cada vez que eu fizer assim com a mão você diz avante, certo? 2.700 anos atrás, um profeta diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho e colocarão nele o nome de Emanuel. 2.000 anos atrás nasceu o Salvador lá naquela terra linda e trouxe para nós a esperança. Viveu, morreu na cruz e ressuscitou. Ele deixou 12 homens que incendiaram o seu tempo. 300 anos depois a igreja quase fracassou. 11 séculos depois Deus começa a levantar na Europa um avivamento com João Rus. 100 anos depois nasce Martinho Lutero. 200 anos depois os irmãos Quakers que avivaram toda a Europa. No século XIX, 1906, chegam ao Brasil 2 suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wingre. No ano de 2013, 20 milhões de brasileiros são evangélicos da Assembleia de Deus. 2013, nossos irmãos se tornaram vereadores, deputados estaduais, deputados federais, Senado. Vai chegar o dia em que os brasileiros vão parar para ouvir a voz do Brasil. E o jornalista começará a voz do Brasil dizendo: com a palavra Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil começará o discurso dele dizendo: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor.
Peguem nas mãos uns dos outros. Pastores, peguem nas mãos uns dos outros. Quando eu fizer assim, você solta o CD da Nívia Silva. Obrigado por ter vindo, Nívia. Eu vou pedir para Jesus fazer uma coisa, pastor Cizino, que eu ainda acredito. Eu acredito em transferência. Eu creio. Pastor Uriel orou pela minha vida. Eu recebi. Deus vai dar para nós essa noite. Deus vai levantar os senhores pregadores na esfera política também. É hora de tomarmos conta daquilo que é nosso. Não sei como Marcelo diz. Eu sei que vai acontecer. Vai haver um reboliço. E o Brasil, pastor Uriel, vai ser não apenas um celeiro missionário, mas um celeiro de moral. As nações do mundo vão olhar para nós e sabermos que cristianismo ainda é vivo. E que nós fazemos de tudo por aquele que morreu por nós na cruz. Solte a mão de quem está do seu lado, agarre pelo braço. Feche os olhos. Ramasu e cantorou varabadas. Vimache cantoque varabas yanahai. Senhor Deus, da mesma unção que tu me deste, desta unção, ó Pai, de não saber bater, mas de aguentar apanhar, desta unção de suportar os reveses, desta unção de suportar as agruras, o inferno, da mesma graça que tu me deste, libera sobre este ginásio agora, libera sobre os pastores que estão ao meu lado agora, uma unção, ó Pai, que vai assustar este país. Levanta esta geração profética agora. Glória a Deus, aleluia. Pastor Marcos Feliciano, o Senhor das nações se levanta como profeta e te diz: não temas, que eu, Senhor, sou contigo. Se Deus te prometeu vitória, então pra que temer? Olha, profeta, pra que tanta ansiedade? Creia, Deus vai resolver. Teu desespero não te leva a nada. Este desejo incontrolável não faz bem, porém sufoca simplesmente o frágil coração. Escute isso, homem de Deus.